Beleza, pessoal. Então, estamos no segundo encontro sobre o Criton, tá? Esse diálogo que é bastante interessante. Eu, pessoalmente, acho o Criton bastante engraçado também, porque ele é repleto de ironias, assim, escondidas, né? E toda a situação do diálogo é meio inacreditável, assim, também, né? Mas é um diálogo super interessante. Bom, então, no encontro passado, eu dei um breve contexto, né, sobre a estrutura básica ali do Criton, né? Os principais argumentos usados pelo Criton, né, para convencer o Sócrates a sair da prisão, e como o Sócrates refuta, né, esses argumentos, sempre tendo como base a justiça, né. A gente viu, né, que em outros diálogos, a República, acho que é o exemplo mais claro, né, a justiça é o que norteia a noção do agir, né, do modo de vida socrático, tá? Então, por isso que saber o que é a justiça, né, é tão importante, porque isso vai nortear todo o modo de vida, né, do Sócrates. Esse tipo de percurso argumentativo acontece aqui no Criton também. E, bom, vamos ver como ele acontece, né? O diálogo Criton, ele abre, né, de um jeito bastante interessante. A cena inicial dele é muito interessante. Não sei se vocês repararam, né? Mas o Sócrates, ele tá dormindo, né? O Criton, ele entra na prisão, é muito, muito cedo, né? O dia acabou de raiar, e o Sócrates ainda está adormecido, né? O Criton entra sem fazer barulho e fica sentado ao lado do Sócrates por um bom tempo, até que de repente o Sócrates acorda, vê o Criton ali do seu lado e fala: Nossa, Criton, né? Faz tempo que você chegou, por que você não me acordou? E o Criton dá uma resposta bastante interessante, né? Ele decide não acordá-lo porque Sócrates dormia muito docemente, né? E a palavra é essa mesmo, né? Aqui ó, há uma cena interessante por vários motivos, né? Um desses motivos é o fato de que na mitologia grega, né, o sono, Hipnos, ele é, segundo a genealogia ali, irmão da morte, né? Thanatos. Então, o Sócrates está dormindo, de alguma forma ele já está mais próximo, né, desse estado pós-vida, né? Ele já está menos aqui no mundo terreno, né, no mundo do sol, da vigília, né, do estar acordado. Então, é um dos simbolismos possíveis, né, de serem interpretados, mas há outras possíveis, né? Eu deixei alguns textos no Drive sobre isso. Bom, o Criton, né, ele diz que conseguiu entrar cedo na prisão porque o guarda já conhece ele de muitas visitas e que ele dá uma ajuda para o guarda, né? Ou seja, ele suborna o guarda, né, para entrar na prisão o horário que ele quiser. E diz então que veio para trazer uma dura mensagem, né, para o Sócrates, mas sobretudo dura para os amigos e colegas do Sócrates, né? Aqui é uma certa ambiguidade, né? Porque a mensagem que o Criton diz que vai levar para os colegas de Sócrates é a chegada da nau que foi a Delfos, né? E que anuncia então a execução do Sócrates, né? E Criton também, claro, né, vai acabar levando a resposta para os colegas de que o Sócrates rejeitou a saída da prisão, né? Então, de certa forma, o Criton dizendo que é uma dura mensagem para o Sócrates, mas sobretudo para os colegas, de certa forma, talvez ele já esperava uma resposta negativa do Sócrates, né? Quanto ao Prison Break ali, né? Enfim, só para dar um contexto sobre essa nau, né? Na época em que o Sócrates foi julgado, Atenas celebrava um festival em honra ao fato de Teseu ter libertado a cidade de Atenas do domínio de Minos, né? E do tributo que deveria ser pago ao Minotauro. Uma história bastante famosa, né? Se vocês se detiverem ali no mito do Teseu, por exemplo, vocês vão observar a história, né? É bem legal. E bom, havia esse festival então, né? E quando a nau partisse, né, para a cidade de Delos, celebrar essa vitória, nenhum cidadão podia ser executado, né? Nenhuma pena de morte podia ser aplicada. Então Sócrates ele estava no aguardo dessa nau, né? Já que ela havia partido na véspera do seu julgamento, né? Da sua condenação. E assim que ela voltasse, ele seria executado. Então Criton sabe que a nau está voltando, provavelmente vai chegar no mesmo dia, e o Sócrates então será executado
no dia seguinte, tá? Então isso é bastante importante para o diálogo, gente, porque é o contexto que vai nortear a emergência ali do Criton em tentar convencer o Sócrates, né? Porque o Criton diz, olha, se não for hoje à noite, não tem como, né? Então tem que convencer o cara hoje à noite a sair dessa prisão. O Sócrates, ele meio que discorda dessa chegada da Nau, né? Porque ele disse para o Criton que teve um sonho em que uma moça, né, vestida de branco, tá, uma sacerdotisa, parece, diz para ele que no terceiro dia ele chegará à fertilíssima Fítia, né? É uma frase da Ilíada, né? Aqui na tradução do André Malta, ele deixou uma notinha falando que é no verso 363, não me lembro de qual canto agora, da Ilíada, né? E uma fala de Aquiles, né? Na ocasião em que ele briga com os líderes o Agamenon, né? Enfim, ele ameaça sair da guerra e diz então que em 3 dias consegue chegar em Fítia, né? Então é uma alusão à frase da Ilíada, né? E o Sócrates interpreta essa frase no seguinte sentido, né? Que 3 dias, então, dali a 3 dias, ele iria morrer, né? Para fertilíssima Fítia, né? O André Malta também ele faz uma interpretação muito interessante, né? Associando Fítia ao verbo morrer, né? Que em grego, deixa eu pegar aqui, bastante interessante. Que é o verbo fitio, né? Que significa definhar e morrer. Ele faz uma alusão, né? Que Sócrates então interpretou dessa maneira, né? Já também considerando o seguinte, né? Que na Ilíada, a Fítia, né? Que ele associou com o verbo morrer, é fertilíssima, né? Então que a morte talvez não fosse uma coisa assim, né? Negativa, tá? Enfim. Bom, o Criton, né? Apesar do presságio do Sócrates, ele continua, né, na sua tarefa de convencimento e diz que ainda há tempo, né, Sócrates, de se livrar dessa pena de morte, já que ela traz vários infortúnios, né? E aí ele enumera, né? O primeiro infortúnio é perder um amigo sem igual para ele, né? E o segundo infortúnio é relativo à opinião dos demais, né? Então, esse ponto, né, esse segundo infortúnio que o Criton pontua, ele vai ser bastante importante porque é dele, né, é nele que o Sócrates vai basear o início, pelo menos, da sua refutação. Né? Então, o Criton diz o seguinte, que haveria uma opinião difamatória sobre ele, porque com os seus recursos, né, ele não conseguiu salvar Sócrates. E a maioria das pessoas não se convencerá de que o Sócrates quis realmente ficar ali por conta própria. Então, o Criton diz o seguinte, olha, ele sendo idoso já e muito, muito rico, né, com vários recursos, né, para salvar o Sócrates dessa, ele diria que ele ficaria mal falado na cidade caso ele não conseguisse salvar o Sócrates. E o Sócrates diz o seguinte, bom, Criton, mas por que se preocupar com a opinião da maioria, né? E o Criton também, né, continuando, tentando se manter coerente, né, a sua preocupação, ele diz que a maioria, né, ou seja, a população, né, em geral, as massas, são capazes de realizar os maiores bens e os maiores males, né, porque elas agem em conjunto. E o Sócrates discorda, ele até é meio irônico, diz, bom, quem dera, né, Criton fosse assim, seria belíssimo, né? Esse quem dera do Sócrates, apesar de ser uma ironia, né, dialoga bastante com aquilo que a gente viu na República, quando ele faz a caracterização do governo da democracia, né? Não sei se vocês lembram mais ou menos como é, né, essa parte do livro, mas o Sócrates ele diz que a democracia é um tipo de governo que lembra uma coxa de retalhos, né? De várias coisas diferentes, misturadas e tal. E ele diz que ela é belíssima por causa disso. Né? Belíssima. Então, talvez por isso o nosso Sócrates diga quem dera, né? Isso seria algo muito bom, muito belo, se a maioria realmente pudesse produzir os maiores bens e os maiores males, né?
Aqui eu só vou abrir um parênteses rápido, tá, gente? Porque no Criton, assim como no Hípias, né? E em outros diálogos também, acho que na República tem um pouco disso, nas leis, com certeza. O mesmo âmbito do fazer o bem é o fazer o mal, né? Como se fosse um jogo de luz e sombra, né? Então, por exemplo, dentro de um mesmo ato, né? As condições de fazer o bem e de fazer o mal são as mesmas. Como se, por exemplo, houvesse a luz numa casa, quando ela está acesa, é o bem, quando ela está apagada, é o mal, né? Então, é o mesmo recurso que se utiliza, né? O bem e o mal não são coisas totalmente diferentes, né? Mas eles emanam da mesma raiz, digamos assim, né? Enfim. Eu acho que tá dando para perceber também, né, gente, que o Criton, apesar de ser um diálogo curto, a gente encontra muita coisa, né? Se a gente realmente for aprofundar no diálogo, dá para pescar bastante coisa aí das passagens rápidas, né? Enfim. O Sócrates, então, diz quem dera, né, se a maioria fosse capaz disso. E o Criton diz o seguinte, ele nitidamente tenta evitar a discussão com o Sócrates, né? O Sócrates, ele coloca um problema, né? E um problema que, assim, obviamente, se fossem outros diálogos no banquete, né, e surgiria toda uma discussão a partir disso. Mas a gente vê que o Criton não está exatamente interessado em discutir com Sócrates. Pelo menos não nesse momento, né? Então ele diz, bom, deixamos as coisas assim do jeito que estão, né? Ok. E diz, bom, Sócrates, mas então... E muda de assunto, né? Então, Sócrates, você não sai da prisão, então será que não é por receio de nós, seus amigos, né? Que sejamos punidos por conta da sua fuga, né? De que a gente perca os bens, né? Seja punido legalmente, ou fique à mercê dos delatores, né? Então, será que não é por isso, Sócrates, que você não sai da prisão? Porque se for por isso, não é necessário ter esse receio, porque e o Crichton ele dá uma super carteirada. Né? Isso é característico da personalidade dele, o que parece. Né? Ele diz, olha, Sócrates, né? A gente pode comprar os delatores, né? A gente pode pagar a fuga e o silêncio da fuga. Né? Então, tudo é resolvido com o dinheiro. E o Sócrates, né? Ele nem vai entrar no mérito ético disso, pelo menos não agora, né? Ele vai entrar depois. Mas ele vai dizer, bom, sim, né, Crichton, eu receio isso, com certeza, mas eu receio também outras coisas. Não pontua agora, né, mas coisas dizem respeito a uma questão ética. E o Crichton diz, então, né, deixa disso, né? Nós estamos dispostos a comprar, não só eu, como vários dos seus amigos, né? Estrangeiros vieram à cidade de Atenas com posses para bancar sua fuga. E aí ele nomeia dois personagens, né, que estão dispostos a fazer isso, que vão aparecer também no Fédon, né? Que é o Símias e o Sebes. São personagens que o Sócrates dialoga, né, no Fédon. Enfim, o Crichton também diz que há várias cidades dispostas a asilar Sócrates, né, a fornecer asilo político para Sócrates, e que a vida dele não precisava acabar em Atenas. Além disso, o Crichton ainda diz o seguinte, que não considera a atitude do Sócrates justa. Né? Ele acha que o Sócrates está errado do ponto de vista da justiça em permanecer na prisão. E ele nomeia várias razões para isso. Ele diz, porque assim ele está dando costas a si mesmo, né? Ele está virando as costas a si mesmo e a tudo que ele fez em vida, ou seja, ele não está sendo coerente, né? O Crichton vai dizer, porque assim ele estaria realizando a vontade dos seus inimigos, tá? Assim, e talvez o ponto mais importante para o Crichton seja esse, né? Ele estaria abandonando os filhos, né? Abandonando a criação dos filhos. E por isso, o Crichton vai dizer que ele estaria optando pela saída mais fácil. Né? Pra você ver como o Crichton ele está agulhando Sócrates, tentando coagir ele a sair dali. Né? Ele está realmente provocando Sócrates. Né? E o Sócrates vai dizer o seguinte, né? Bom, peraí, vou terminar essa parte do agulhamento do Crichton. E por último, né, o Crichton vai dizer o seguinte, olha, Sócrates, nós, seus amigos, nos envergonhamos de como tudo aconteceu.
né? Porque eles dizem o seguinte, olha, se nós tivéssemos sido mais ágeis ou mais espertos, algo do tipo, né, poderíamos ter cancelado o julgamento. A gente poderia ter, né, sei lá, provavelmente subornado alguém para cancelar o julgamento, né? Ou propor uma fuga do Sócrates antes dele ser julgado, por exemplo, né? Ou ainda proporcionando uma defesa menos provocativa, né? Clayton vai dizer. Ou seja, né, que ele está fazendo uma alusão à apologia, né? A gente vê que na apologia do Sócrates, o Sócrates, ele faz uma defesa de si mesmo, de seu modo de vida, bastante incomum para os tribunais da época, né? Porque em nenhum momento ele vai pedir escusas sobre si mesmo, em nenhum momento ele vai abrir mão do seu modo de vida, né? Ele tem uma forte convicção de que está correto e que não vai mudar, né? É ao contrário, né? Ele tira sarro do tribunal. Enfim, o Sócrates apronta na apologia. E aí o Criton diz que essa defesa provocativa provavelmente, né, poderia ter sido evitada e Sócrates estaria são e salvo. Imagino eu, né, essa frase do Criton deixa transparecer que muito provavelmente os amigos do Sócrates estavam meio insatisfeitos, né, com a defesa que ele fez de si mesmo. Como se ele tivesse meio cavado a própria cova, né? Ele não abriu mão da filosofia, né, da sua coerência filosófica para salvar a sua vida. Isso aos olhos de alguns, Criton inclusive, né, foi um erro, né? Bom, Sócrates ele fala ok, né, Criton? O importante para mim, ele vai dizer, é examinar se o nosso dever é fazer isso ou não. Porque o que o Sócrates está interessado é manter a coerência com o caminho que ele trilhou até agora, né? Então ele diz, olha, Criton, se você quer me fazer sair da prisão, me persuada, né? Não me coaja. Então ele diz que esse tipo de apelo emocional, né? Essa provocação astral para Sócrates não vai colar, né? O Sócrates só vai sair dali através de um discurso racional, coerente, que defenda a proposta que o Criton quer apresentar, né? E a menos que o Criton faça isso, Sócrates não vai concordar em sair dali. Então a gente vê que o Criton está em maus lençóis, né? Que ele tem que convencer o Sócrates a fazer, né, o que o Sócrates considera ser algo injusto, né? Enfim, mas o Sócrates, percebam, né, ele está aberto à influência do Criton, né? Ele não está agindo como um cabeça dura, por exemplo. Se o Criton apresentar uma proposta, um discurso coerente, o Sócrates sairá dali, né? E o Sócrates, além de tudo, se dispõe a fazer junto com o Criton esse discurso, né? A tentar entender o que é justo, o que é injusto naquela situação, e ver se, naquele momento que ele está preso, alguma coisa diferente do que ele falou até agora surge, né? Porque até o momento, Sócrates, ao longo de sua vida, né, fez discursos em que sair ali da prisão sob aquele contexto é injusto. Beleza. O Sócrates, então, vai começar esse percurso argumentativo, né, entendendo se aquilo é justo ou injusto, retomando o discurso do Criton, né, como eu falei. Então, ele vai primeiro pontuar aquela questão das opiniões, né? Lembra, o Criton, ele inicia, né, um dos motivos para o Sócrates sair da prisão, é porque aquilo afetaria, né, ou estaria sendo afetado pela opinião da maioria. Sócrates vai retomar justamente desse ponto, dizendo o seguinte, bom, Criton, nós sempre dissemos, né, que as opiniões devem ser consideradas da seguinte maneira, né, considerar algumas opiniões e descartar outras opiniões. Em suma, né, considerar as opiniões daquele que tem conhecimento sobre o assunto e descartar todas as outras opiniões que são simplesmente fruto de ignorância, né? E aí ele dá um exemplo, né? É, Ele diz o seguinte, olha, vamos imaginar um atleta, né? Alguém que esteja ali empenhado, né, em construir o próprio corpo. A quem o atleta tem que ouvir? A opinião do médico, do treinador, ou a opinião de qualquer passante na rua, né? Que vai opinar sobre o treino, a dieta dele, por exemplo, né? E aí, muito claramente, né? O Crichton vai dizer, bom, ele vai ter que ouvir a opinião do médico e do treinador, tá? Ou seja, ouvir a opinião
de quem conhece o assunto, tá? E por isso, é seu dever, ou seja, dever do atleta, então, contrariar a opinião da maioria. Porque se ele resolve acatar a opinião daqueles que não têm conhecimento, ele vai danificar o próprio corpo, né? Ele vai colocar em risco o próprio corpo. Tá? Ok, então esse é o exemplo que o Sócrates vai dar para o Criton, esse exemplo vai se desenvolver aí no decorrer do diálogo, né? E aí é um momento bastante irônico, né? Ele vai pedir, então, que o Criton analise o percurso, né? Porque, de certa forma, ele seria imparcial sobre a argumentação do Sócrates, já que o Criton não está correndo risco de vida e o Sócrates está, né? Então, ele diz que o Criton deve analisar o percurso, já que ele estará vivo amanhã. E o Sócrates, né, como está meio que nessa situação emergencial, né? Talvez pudesse cometer algum erro relativo ao medo da morte, algo do tipo. Por que isso é irônico, né? Porque claramente o Criton está muito mais afobado e nervoso que o Sócrates nessa situação toda. Então o Sócrates manda essa aí pro Criton, né? Falando, bom, Criton, analisa aí você o argumento, né? Porque seu astral tá mais baixo, né? Você, né, não tá correndo risco de vida. Enfim. Como que o exemplo vai se desenvolver, né? O exemplo do atleta, ele se desenvolve na seguinte medida. Aqui, então, o Sócrates usa o atleta para falar sobre os danos ao corpo. Né? Então, se o atleta seguir a opinião da maioria, e não a opinião do seu treinador, etc., ele vai danificar o próprio corpo. Isso também é válido para as questões de justiça ou injustiça. Né? Então, aquele que está pretendendo ser justo, ele tem que ouvir a opinião daqueles que conhecem o assunto e não a opinião de qualquer passante. Sobre o risco de danificar, dessa vez, não o corpo, mas a alma. Né? Ok? E aí o Sócrates diz, né? Vale a pena viver com a alma e o corpo corrompido? Não vale a pena viver. Né? Por quê? Muito melhor do que viver é viver bem. Bom, o Sócrates ele pontua aí no seguinte, né, Criton? Mas você considerou que a maioria das pessoas, né, a multidão, etc., fornece uma influência que é inegável, né? A maioria pode nos matar, como fizeram comigo, né? Como me condenaram à morte. Mas, né, aí o Sócrates evoca novamente aquela ideia da apologia, que não pretende viver a qualquer custo, né? E que antes de viver né, de qualquer maneira, é necessário viver bem. Né? E aí ele explica que viver bem não é ter conforto material, etc, etc. Viver bem é viver belamente, viver de maneira bela, de maneira justa, né? De maneira coerente. Cabe então descobrir se o Sócrates estaria vivendo bem, dessa maneira que ele definiu, ou seja, vivendo de forma justa, ao cumprir a fuga, ou não. Tá? Então, o que o Sócrates faz nessa primeira parte, né, é elaborar a questão. Tá? Percebam que todos os diálogos platônicos têm bastante disso, né? Antes deles começarem a conversar e tal, a maneira que a gente faz hoje em dia, primeiro o Sócrates monta a questão, né? Para que a argumentação não fuja de um lado para o outro, né? A gente não fique divagando e tal. O problema tem que estar bem estabelecido para a gente conseguir responder ele, né? Essa é uma prática que vai tomar forma, né, na filosofia depois do Sócrates também, né, depois do Platão, e praticamente a filosofia depois dele só vai ocorrer por meio de formulação de questões. Enfim. E a validade ou não, né, dessas questões e da argumentação é justamente colocada pela forma que o problema se estabelece, né? Então, por exemplo, tem um filósofo, né, contemporâneo, ele é um pouco antigo, né, mas a galera classifica ele como contemporâneo, que é o Henry Bergson, né? E aí ele tem na abertura do livro dele, né, de um dos livros dele, ele diz que o que mais faltou à filosofia foi precisão. Né? Que justamente, né, o que o Sócrates está pretendendo fazer? Ser preciso na sua análise, classificando o problema, né? Tá? Bom,
Então, novamente, o Sócrates, né, ele vai encorajar o Críton, depois que o problema está estabelecido, né, vai encorajar o Críton a persuadi-lo com um discurso que se contrapõe ao seu. Né? Tá, então, de novo, né? Tarefa difícil para o Críton. E aí, por último, gente, para a gente finalizar essa parte do nosso encontro, né, o Sócrates ele vai partir de um pressuposto, né, na sua exposição. Qual que é o pressuposto que o Sócrates vai partir? Ele vai partir do pressuposto de que agir mal não é bom, né? E não se deve agir mal absolutamente. Então, qualquer tipo de ação má é má em si, tá? Por quê? Agir mal faz mal ao seu autor, mal à alma do seu autor, né? Como a gente viu na República, livro 6, 7, 8, 9, enfim. E traz vergonha. Tá? Ou seja, né, que o Sócrates já dá uma palhinha, né, de como ele vai convencer, entre aspas, o Críton, né? Faz mal em si, ou seja, mal ao indivíduo, mas também mal à opinião daqueles, né, que conhecem o indivíduo. E ele vai dizer que não se deve agir mal absolutamente. Nem quando se é vítima de uma má ação. Então, alguém te fez o mal, né? Você não deve agir na mesma moeda. E ele pergunta se o Críton concorda com isso. E o Críton dá uma hesitada. Pode ser, né? Só. Mas aí o Sócrates retoma, ele insiste nesse ponto, que ele quer que o Críton concorde. E diz, olha, toda maldade, ainda que revidada, é má, Críton. Ele cobra uma posição firme do Críton para que o diálogo avance. Ele cobra essa posição, devido à hesitação do Críton, né? Porque na Grécia, galera, era muito comum a crença, né, de que você ser desagradável com alguém que te fez mal era natural, né? Então é natural eu tratar mal, eu prejudicar aquele que já me prejudicou. A gente observa isso também no Polimarco, né, na República, quando ele cita o poema do Simônides, né, que justiça é fazer bem aos amigos, mal aos inimigos. Né? Lembra disso? E, enfim, era uma cultura muito comum na época, né? Lembremos que Jesus vai nascer 500 anos depois. Então a ideia do perdão, coisa assim, né, como sendo algo religioso, algo fundamental, está ausente. E, de certa forma, se a gente pensar, né, o fato do Sócrates propor isso é impressionante, né, dentro da cultura grega, sobretudo no auge da democracia, né, no auge de um ressentimento com a cidade de Esparta, por exemplo, né, enfim, tá? E por que nos faz ação má, novamente, né, porque a ação má, ela danifica a alma, né, toda a injustiça corrompe a alma, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui nesse pressuposto, e aí se vocês tiverem dúvidas, agora vão comentários. De nós. É incrível como ele estava sempre à frente do tempo dele, né? Sim, Esse compromisso com a verdade era para poucos mesmo, né? E aí você vê isso somente nos grandes mestres, né? Você não vê isso numa pessoa comum. Geralmente as pessoas comuns eles ficam ali dentro da multidão mesmo, né? sim. Foi assim com todos os mestres, né? Isso, né? O Sócrates, ele não está preocupado em uma maneira de se favorecer, né, diante daquela situação. A preocupação dele é descobrir o que é a verdade. É, Então, é porque isso. ele até tem razão, porque assim, uma vez que você é como se fosse uma coisa mais egoísta, né? Do mesmo jeito que você é corrompido a fazer uma coisa errada, mesmo que seja para si, e mesmo que você tenha sido injustiçado, você também pode ter essa mesma atitude em outras ocasiões, né? Então, o correto é você ter sempre a mesma atitude, né? Isso, exatamente, né? O Sócrates, ele não usa essa palavra, né, coerência, mas a preocupação dele é essa, né? Ele quer, o que ele diz é mais ou menos o seguinte, né, nas palavras dele. Ele não quer jogar fora tudo que ele falou, tudo que ele viveu até agora, para usufruir de uma, sei lá, mais alguns anos de vida.
Ele vai preservar aquele discurso porque ele considera eles honestos, né, e úteis. E agora, nesse momento, né, o que ele quer ver é se surge algo melhor ainda, né, mais verdadeiro ainda, se ele descobre alguma coisa que ele não sabia ainda Uhum. e que o permita sair daquela situação. Então essa é a posição do Sócrates. Interessante. É bem interessante. E mesmo próximo da morte, dessa coisa que ele aceita isso, né? Ele ensina, né? Até o último momento. Isso, exatamente. É um mestre É um mestre. verdadeiramente, né? É, Alguém disposto a, além de tudo, a conduzir os outros, né? é. E a si mesmo, né? Você falou uma coisa que eu não sabia. Eu sempre imagino os discípulos, né? Vamos dizer que sejam discípulos, os alunos que o Sócrates corrompeu, eles como jovens. Aí você falou que Ah, o sim. Criton já era velho. Ele tem praticamente a mesma idade do Sócrates, né, ali naquele momento, né? Ah, não sabia disso. Eu imaginava que todo mundo, Platão, todo mundo era muito mais jovem que ele. Então, essa é a questão, né? Essa ideia é a ideia dos acusadores do Sócrates, né? Que diz, Uhum. olha, Sócrates, a moda dos sofistas, né? Ele está ensinando os jovens e tal, só que coisas deturpadas, né? Mas não, né? O Sócrates, ele na apologia, ele vai falar que ele conversa com todo mundo, independentemente de idade, condição financeira, se é estrangeiro ou não, mulher, criança, né? O lance dele é a filosofia, independentemente de quem seja o ensinado, né? Escravos ele ensina também, né? Menos, Uhum. então é por aí. Foi a partir do Sócrates que nasceu esse termo ironia, não? Ou isso já existia? O termo já existia, é que o termo ele vai tomando outras significações, né? É Depois do porque Sócrates. hoje é completamente diferente. A ironia eles usam para o mal, né? Não para você descobrir alguma coisa verdadeira. Eu não fiz ainda um estudo aprofundado, né, sobre a ironia, mas no sentido antigo, a ironia é uma forma de você esconder algo que você sabe, né? Então, por exemplo, Sócrates ali nessa situação do Críton, né? Ele sabia muito claramente que o Críton já estava nervoso, e, né, afobado. Então ele diz, bom, Críton, já que você está mais calmo, né, já que não vai morrer amanhã, então é uma maneira, talvez, né, de lidar com o astral ali do Da outro. pessoa, é. É. Mas ele não usava isso de uma forma personalística, né? Assim, para o mal. Hoje em dia você vê isso que as pessoas tentam enganar com isso, né? Como se Ah, fosse tá. um sofista mesmo, né? Exatamente. Os inimigos do Sócrates, eles interpretavam a ironia dele como uma ofensa, como uma enganação, né? O que eles diziam, e a gente vê isso na apologia também, né? É que é o seguinte, o Sócrates finge não saber, né? Ele vai te refutar até o fim das contas porque ele quer te humilhar, já que ele já, quer justiça, né? Você vai responder para o Sócrates e fala, não, não é bem isso, porque não sei o quê, né? Vai apontar incoerência. E aí o sofista dizia, mas lá no fundo ele sabe o que é justiça, ele tá só tirando sarro da minha cara. Ele não queria humilhar, Eu, ele a gente vê o queria, Trasímaco falando isso, por exemplo, né? ele queria instigar as pessoas a pensarem, né? Exatamente. Não queria humilhar, não era esse sentido, mas Uhum. como que fala? A ignorância e a falta de visão desse raciocínio do Sócrates que fazia isso, né? Exatamente. Mas a prática da ironia, por ela mesma, eu acho que é até engraçada, assim, nos diálogos. Muito legal. É, 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 eu acho, assim, o primeiro que eu li era o que tinha o Tieteto, eu acho. Teteto? Teteto, é. Teteto. E eu achava muito engraçado aqueles. Eu me divertia com o diálogo deles, né? É o Teteto, coitado. O Tieteto só tinha uma palavra, assim, É, é o que parece. E pois não é, ele falava, né? Como se fosse assim. Ele só ia falando, ele era é, monossilábico. sim. É o Teteto. Faz tempo que eu li, não lembro direito. Mas eu acho que ele é muito jovem, né? Ele é É o que bem eles jovem. estão discutindo.
Mas ele aceita discutir com Sócrates, é o único que tem coragem, né? Exatamente. Então tá bom, Tinós. Foi muito bom, obrigado. Beleza. Obrigado, Iane. Eu vou encerrar aqui a gravação. Também. Já eu posto. Até mais, então. Obrigado. Até mais, tchau. Tchau, tchau.